Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Esse aqui é o É Política Uai, seu podcast de política para se manter bem informado do que está acontecendo nesse país, poder compreender um pouquinho melhor essa loucura. Meu nome é Elton Júnior, eu sou estudante de gestão pública da UFMG. Quem está aqui comigo novamente é o Rodolfo. Dá um oi para a galera aí, Rodolfo. Fala, galera, beleza? Mais uma semana aí para comentar as notícias junto com o Elton, né? Para a gente trocar mais uma ideia aqui sobre o que passou nessa semana tão tumultuada para a política brasileira. E essa semana foi caótica, né? Pau quebrou, vamos dizer aqui em Minas. E vamos começar, Rodolfo, falando um pouquinho de Belo Horizonte, né? A gente teve a notícia que teve uma greve dos garis aqui de BH, juntamente com os motoristas do caminhão de lixo, porque eles queriam muito ser incluídos no plano municipal de imunização. A gente sabe que os coletores urbanos, né, são uma categoria que trabalham bastante exposta na cidade e é um serviço essencial, né, que não pode parar, porque se a gente não recolher o lixo da cidade, não tem como, né, as coisas funcionarem. E eles começaram a demandar para estar nesse plano de imunização para serem vacinados no começo, né? No começo, assim, né? Agora, junto com a galera mais velha. E aí fizeram uma greve, mas que já foi suspensa depois que eles tiveram uma reunião com a prefeitura da cidade, com o Ministério Público de Belo Horizonte. E aí as coisas já estão voltando ao normal e a expectativa é que a prefeitura inclua esse grupo na vacinação. O que você acha disso aí? Eu acho que assim, não dá para tirar o mérito dos garis, né? Eles fazem um serviço que é essencial para a cidade e muitas vezes não são valorizados, né? Ninguém pensa na importância que eles têm, porque imagina uma cidade igual Belo Horizonte, uma semana sem coleta de lixo, né? A situação ficaria totalmente insustentável, né? Mas eu acho que a gente tem que debater, assim, a sociedade vai ter que pensar se a gente vai começar a fazer uma lista das profissões que são prioritárias, né? Porque você tem uma série de profissões que são prioritárias, né? Que são essenciais, né? Mas que se a gente colocar todo mundo na lista, não estou tirando o mérito dos garis, né? Eu acho que assim a gente tem que debater as coisas seriamente, né? Por mais que eles são muito importantes. Só que se a gente colocar várias profissões na lista, ela deixa de ser uma lista de prioridade e vira uma lista geral, né? Então, você tem uma série de profissionais que também são importantes. Eu acho que a sociedade vai ter que debater isso ainda, porque senão corre o risco dessa lista de prioridade não ter efetividade nenhuma, né? Eu acho que assim a prioridade do momento é acelerar a vacinação, conseguir a negociação para comprar mais vacinas, porque senão não adianta vacinar uma parte dos profissionais e outra parte não. O lance mesmo é que a gente consiga mais vacinas para poder vacinar todo mundo. Entendi seu ponto, muito bom. Essa semana não, né? Ontem, para ser mais preciso, o secretário de saúde da prefeitura de BH, o Jackson Machado, ele deu uma coletiva, né? Na verdade, ele foi numa audiência convocada pela Câmara de Vereadores da cidade e o tema era justamente esse: quais seriam os grupos que vão ser prioritários, e a prefeitura está tentando mapear essas pessoas para justamente ter em mente quantas vacinas vão ser necessárias, né? Porque se a gente inclui um grupo novo nesse plano de imunização, a conta já muda, né? De quantas vacinas a prefeitura vai ter que comprar, porque pelo nível, a velocidade que está vindo vacinas do governo federal não está sendo suficiente, então parece que a própria prefeitura de Belo Horizonte vai comprar, a lei autorizativa para isso já está bem adiantada, então parece que a prefeitura já está mapeando e a expectativa é que sejam incluídos, além dos trabalhadores de limpeza urbana, né, os garis, sejam incluídos também as forças de segurança que trabalham dentro da cidade, porque acabam que são grupos que trabalham de maneira muito exposta, né, e que nesse momento não podem ir para casa ou deixar de trabalhar como alguns outros grupos têm feito, mesmo não sendo o ideal, né? Exatamente. Só para deixar claro, eu não sou contra a vacinação dos garis, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que assim. Oi? Não, aqui, vou dispor aqui, velho. Você vai ser cancelado, você está sendo contra a vacinação de gari, cara. Bola fora demais. Não, é porque, assim, se for para fazer uma lista prioritária, eles têm que estar inclusos, porque junto com a segurança, né, que são serviços que não pararam, eles estão na linha de frente o tempo inteiro e não deixaram de trabalhar e estão expostos, porque eles entram em contato diariamente, né, o tempo inteiro na sua profissão, com lixo das casas que vem de pessoas que com certeza estão contaminadas. Então,
Claro que se tiver que ter uma lista prioritária, o pessoal, os garis e o pessoal da segurança tem que estar inclusa, né? Claro. Mas o ideal é que a vacina chegue o mais rápido possível, né? Eu acho que nossos governantes eles pecaram um pouquinho, poderia ter tido uma maior pressão na compra de vacinas e na distribuição das vacinas. Então, o que eu quero mesmo é que as vacinas cheguem mais rápido para a gente vacinar todo mundo. Mas se tiver uma lista, esses profissionais e os profissionais da segurança pública têm que estar inclusos, com certeza. E a discussão também, ela se amplia, né, para a questão dos professores, porque as aulas, tem uma ala dos conservadores de BH que estão pressionando muito pela volta das escolas, a reabertura das escolas, então querem incluir de qualquer jeito os professores também nesse plano prioritário de vacinação, digamos assim, e tem também um lobby muito intenso para que sejam incluídos os trabalhadores das questões funerárias, né, de sepultamento, coisas do tipo. E aí, realmente, eu concordo com você que a gente tem que rever o que realmente é prioridade e para que rumos a cidade vai seguir, né? Exatamente. Pensando no lado dos professores, né, eu acho que eles são prioridade máxima também, mas se a gente tiver pouca vacina, né, a gente vai ter que ter uma política pública aí de priorização bem clara, né? Então, assim, se o serviço já está parado, né, talvez seja melhor priorizar quem já está aí na linha de frente, que está atuando lá desde que começou a pandemia. Então, se tiver uma lista de prioridade, eu sou a favor de que os servidores que continuaram na linha de frente, eles venham primeiro, para depois vir os serviços que estão parados. É claro que os professores, por exemplo, eles não estão parados por conta própria, né? A pandemia está aí, os riscos são muito grandes, e eles não estão trabalhando por conta disso. Mas eu acho que, se for pensar numa lista de prioridades, quem já está na labuta, né, quem está aí no dia a dia, tem que vir primeiro, na minha opinião. E aí, Elton, vamos colocar o foco agora um pouquinho no estado de Minas Gerais. Nessa semana, o Zema, o nosso governador aqui de Minas Gerais, anunciou um apoio emergencial às unidades de saúde para reforçar a capacidade de armazenar oxigênio, né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas o Zema anunciou aí um programa que, se eu não me engano, é em torno de 50 milhões, vai ser distribuído entre as unidades de saúde para fortalecer aí os equipamentos de oxigênio, visando reforçar a capacidade de atendimento dessas unidades, né? Sim, eu vi aqui. E fico muito feliz com a notícia, né? Porque, querendo ou não, Minas Gerais é um estado muito grande, com muitos municípios muito pequenos. Então, sem esse auxílio do governo do estado, várias regiões estavam sendo bem prejudicadas e algumas cidades maiores ficando sobrecarregadas, porque além de ter que atender a própria demanda interna da cidade, tem que atender as demandas das cidades menores que estão no entorno, né? Então, quem sabe com esse auxílio mais intenso do governo estadual, a situação possa ficar um pouco mais tranquila, né? O nosso governador parece que ele ficou sabendo que teve uma pandemia, né? E agora ele anunciou uma série de medidas encadeadas, assim, quase emplacou um super feriado aqui em Minas também, que nem Rio e São Paulo fizeram já. Mas eu acho que vai surtir efeito, e principalmente nas cidades menores, né, que nem eu já disse. Exatamente. E a questão não é que está faltando oxigênio, mas o que complica nesse momento é a questão da logística, né? Enquanto antes da pandemia, ou nos períodos mais brandos da pandemia, se é que a gente pode falar assim, você tinha como, por exemplo, distribuir oxigênio uma vez por semana numa unidade de saúde. Agora, a mesma unidade de saúde, com os equipamentos que ela tem, ela precisa que o oxigênio seja renovado a cada 4 horas, né? Então, assim, tem oxigênio, mas não tem como distribuir. Então, a ideia desse programa é que sejam instalados tanques de armazenamento, de modo que a capacidade de armazenamento das unidades seja ampliada para que elas não dependam mais dessa logística aí de 4 em 4 horas, que é um problema, né? Porque com a alta demanda, né, as empresas não conseguem distribuir os produtos, né? Sim. E muito importante esse apoio mesmo. Minas até então tinha sido um dos estados que menos havia gastado com a pandemia em gastos extraordinários, né? Eu acho que convém nesse momento que a coisa está ficando bem feia mesmo, o número de mortes está crescendo muito,
que esses gastos sejam expandidos a fim mesmo de salvar vidas, né? Porque a gente sabe que em alguns momentos, dependendo do que for gasto o dinheiro, a relação pode ser direta, né? Pode representar salvar ou não a vida de alguém. Então, acho que foi bem importante essa medida. E aí, Rodolfo, para fechar aí a ópera, né? Resumindo, falar um pouquinho de tudo, vamos falar agora do governo federal, que essa semana a gente acompanhou muito, né? Porque teve mudança das cadeiras nos ministérios, né? O presidente da República, ele fez várias trocas, demitiu gente, trocou gente de lugar, e aí isso gerou bastante instabilidade, muita gente falando de possibilidade de golpe de Estado, ainda mais estava chegando o aniversário do golpe que a gente teve em 1964, então as coisas ficaram bem, bem tensas, assim, né? Então vamos explicar um pouquinho o que aconteceu. Conta pra galera aí quais foram os pivôs, assim, dessas trocas todas nos ministérios, nas Forças Armadas, enfim. Eu acho que a gente pode dar uma resumida aqui, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que na segunda-feira o ministro Ernesto Araújo pediu demissão, né? A gente até tinha falado aqui na semana passada, no último podcast, que ele já estava balançado, né? No último domingo ele chutou o balde de vez, ele já viu que a situação dele estava insustentável e fez um ataque direto a Cátia Abreu, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, né? Então, com aquilo ali, já ele quebrou todas as pontes que ele tinha de uma forma de tentar ficar no ministério. Então, essa foi uma das trocas que já era esperada, só que a troca que não era esperada e que pegou a maioria dos jornalistas, inclusive, de surpresa, foi a troca do ministro da Defesa, que ninguém estava esperando, né? Fernando Azevedo e Silva, o nome dele, não é isso? Exatamente. Até esqueci aqui, que bom que você lembrou. Ninguém estava esperando essa troca. A gente vai esquecendo os nomes, né? Porque vai ficando apertado. Mas continue. Interrompi seu raciocínio, vai lá. Era basicamente isso que eu queria falar. Essa era uma troca que ninguém esperava. E aí ficou no ar se estava acontecendo um golpe, o que estava acontecendo. E ali, nas horas que se passaram, a gente pôde perceber que, na verdade, o que estava acontecendo, de fato, era uma mini reforma ministerial, né? O Bolsonaro, ele trocou ali 6 ministros, né? Ele meio que fez um remanejamento de alguns ministros, né? Um saiu de um lugar, foi para outro, né? Por exemplo, o general Braga Neto saiu da Casa Civil e foi para o Ministério da Defesa. Então, isso deu meio que uma acalmada nos ânimos dos jornalistas em si, que estavam cobrindo ali. Exatamente. Outra troca que a gente pode indicar também, que é acho que bem importante, assim, dar um aceno legal para tentar entender o que está acontecendo, é a troca na Secretaria de Governo. Tá me ouvindo, Rodolfo? Tô sim. Pode continuar. Porque minha imagem travou ali, fiquei com medo. Enfim, a troca na Secretaria de Governo, que saiu o Luiz Eduardo Ramos, vou colar aqui porque é muita gente, e entrou a deputada Flávia Arruda. A Flávia Arruda é uma deputada que está desde sempre no centrão ali, né? Então, todo mundo entendeu essa troca como um aceno do Bolsonaro, ou pelo menos uma indicação de que ele estava cedendo às pressões que o centrão estava fazendo para que houvessem mudanças desses ministérios. Além disso, também teve uma saída na Advocacia Geral da União, saiu o José Levi, que era o advogado-geral da União, e entrou o André Mendonça, que estava como ministro da Justiça, mas já tinha ocupado o cargo de advogado-geral da União antes. E essa foi outra troca que indicou que o governo tá com algumas divergências internas, né? Porque recentemente o Bolsonaro submeteu para o STF uma ADI, né? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito do lockdown ou lockdown parcial que alguns governadores estavam fazendo no Brasil. E o José Levi, que é o advogado-geral da União, não quis assinar essa ADI. E aí isso foi para o Supremo Tribunal, sem assinatura do advogado-geral da União, e eles nem analisaram a proposta, porque como é a AGU, né, responsável por representar juridicamente assim, o Poder Executivo, a gente espera não, né, é procedimento padrão, que tudo que a presidência faça juridicamente tem ali a assinatura do advogado. Então, isso indicou mais uma das fragilidades assim, do governo. Isso causou estranheza à época do fato, né? Porque a pessoa que assinava o documento era o Bolsonaro, e isso não é comum.
E isso acabou culminando na queda dele, né? Ele deve ter se recusado a assinar esse documento e acabou ocasionando a queda dele. E o Bolsonaro, então, na segunda-feira, aproveitou para fazer um rearranjo ali. E voltando para a questão do Ministério da Defesa, se cogitou muito que estivesse sendo preparado um golpe, né? Não que o Bolsonaro não queira, não sei se essa é a intenção dele, algumas pessoas acham que sim, outras que não. Mas um dos fatos que, em tese, culminaram na queda do ex-ministro da Defesa, o Fernando, foi o fato de que agora ex-comandante do Exército, Edson Pujol, né, como vocês sabem, todo o alto comando do Exército, das Forças Armadas, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, entregou o cargo e eles foram substituídos. Então, um dos fatos que culminou na queda, né, voltando para o que eu estava falando, é que o Edson Pujol não era um general tão aliado às políticas do Bolsonaro. Né? Então, se esperava, com essa troca, que viesse aí para o Exército, que é a força que tem o maior contingente no Brasil, que viesse um comandante mais alinhado ao Bolsonaro. E o que aconteceu foi o contrário. Né? O comandante que entrou, o Paulo Sérgio, era o general que comandava a divisão de pessoas do Exército, e ele deu, na última semana, uma declaração com medidas que foram adotadas pelo Exército contra a Covid, que são totalmente divergentes das medidas tomadas pelo Bolsonaro. Né? Então, foi cogitado que essa declaração do general pudesse ter sido dos motivos da queda do ex-ministro da Defesa, mas causou uma surpresa aí para muitos, que esse mesmo general que contrariou o Bolsonaro nas medidas foi alçado ao comando do Exército. Então, isso pode indicar que as Forças Armadas estão dando uma resposta de que não vão aderir a um possível golpe aí por parte do Bolsonaro, né? O que deu uma acalmada nos ânimos e que pode ter demonstrado ali uma fraqueza do Bolsonaro, né? Porque se tudo não ocorreu da forma que se pensava, né? Que os novos comandantes das Forças Armadas viessem a ser pessoas bem alinhadas com o Bolsonaro, isso acabou não acontecendo. Exatamente. E por mais que essas trocas todas causem bastante instabilidade e receio, né, por parte de quem está acompanhando, nesse caso específico, a minha leitura é que o Bolsonaro sai enfraquecido disso tudo. Porque todas as nomeações que ele fez, as alterações que ele colocou, ou quase todas, né, com exceção aí do advogado-geral da União, todas foram por pressões externas de outros entes. Então, isso mostra que, apesar dele estar no comando, ele não tem toda a autoridade ou o poder absoluto. Ele tem que negociar e articular com outros grupos para que ele possa ter também essa questão da governabilidade e possa fazer um governo estável mesmo, né? Alguns jornalistas cogitaram a possibilidade, inclusive, do Bolsonaro ter sofrido uma pressão de impeachment na Câmara, alguma coisa do tipo, e depois disso fez essa reorganização toda. Mas acho que agora, nas próximas semanas, a tendência é que a coisa fique um pouco mais estável. Espero que o governo possa concentrar todos os esforços em conter a pandemia, porque é o maior problema que a gente tem há pelo menos um ano, né? Exatamente. O Brasil, ele clama por uma estabilidade, né? O Ministério da Saúde, por exemplo, já teve 4 ministros desde o início da pandemia, e eu acho que o foco, né, até para o bem do governo, deve ser o combate à pandemia, porque esse governo só vai continuar se conseguir dar alguma revertida na condução dos rumos da pandemia, né? Se ele não conseguir reverter, muito provavelmente vai se complicar ainda mais a situação eleitoral dele em 2022. Não que eu não acho que ele não vá ser reeleito nesse momento, né? Eu acho que numa eleição entre Bolsonaro e Lula, ele ainda continua ganhando, né? Eu acho que ele ainda é o favorito, não um claro favorito, mas ele ainda é um favorito. Mas se a pandemia se agravar ainda mais, a situação dele pode se complicar. Eu concordo com você, Rodolfo. Acompanho a relatoria completamente. Por falar em eleição 2022 aí, Rodolfo, o que você achou do manifesto em defesa da democracia que alguns presidenciáveis assinaram aí nesse 31 de março, que marcou aí o aniversário do golpe militar 64, né? Eu acho que é importante que as figuras, né, tenham mais destaque na política nacional,
ela se coloca contra qualquer ameaça de ditadura, né? É importante que eles apareçam, porque são figuras que têm uma imagem na mídia que é quase diária, né? Elas aparecem nos jornais quase diariamente, e quanto mais gente aparecer para falar, olha, ditadura não dá mais, né? Não dá para comemorar golpe de Estado, isso não dá para fazer. Então, eu acho que é muito importante. Alguns acham que ali é um ensaio de uma possível aliança, né, para as eleições de 2022, mas eu ainda sou um pouco reticente quanto a isso. Eu acho que dali saem pelo menos umas 2 chapas. Eu acho muito difícil que 7 candidatos consigam se unir, né, em torno de um objetivo comum. É muito ego para você colocar junto, é muita proposta diferente para você colocar junto, mas eu acho importante que as pessoas se unam nesse momento dos mais diversos tipos de pensamento, linhas de pensamento, né? Porque a data do dia 31 de março é uma data muito importante. Rodolfo falou bonito aí, sou um pouco reticente. Que isso, cara, achei chique mesmo. Eu já sou do time que acredita que isso pode ser um ensaio para uma aliança bem ampla, assim, de um grupo pró-democracia para se colocar enquanto terceira via, né? Porque a gente já tem bem claro o Bolsonaro como candidato à reeleição, a gente tem o Lula do outro lado já se colocando também como possível candidato, já fazendo discurso, já acenando para alguns grupos. Então, qualquer um que não esteja nesses dois grupos e queira de fato chegar na eleição de 2022 com chance, ele tem que se unir para mobilizar bastante gente. Então, eu acho que essas conversas que estão acontecendo assim internamente, né, já são sim um ensaio para ver, olha, quem está disposto a fechar aqui a chamada frente ampla, né, famosa e difícil demais dar conta. Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos e acompanhando aqui, porque 2022 é amanhã, galera. Acho que a gente já pode ir encerrando, né, Rodolfo? Tem mais coisa para falar aí? Não, é isso aí, só quero desejar aqui que todos estejam bem, né? Que tenham uma Páscoa bem segura aí em casa, porque a situação está grave, né? Então, é só isso mesmo que eu queria falar. Um abraço para todo mundo e a gente se vê aí na semana que vem, com certeza. Não, então tá bom. Um abraço para vocês, galera. Fiquem bem, todo mundo. Se cuidem dentro do possível. Quem puder ficar em casa já sabe. E uma boa Páscoa para vocês, né? Páscoa indica renascimento aí. A gente sabe que muito fáceis, mas que a gente possa continuar aí, renascer, né? É isso aí. Então é isso, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse foi o É Política UA de hoje.